tudo bem? Voltamos com mais um episódio do podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, Pode Cozinhar, que é gravado aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E hoje a gente vai tocar num assunto que enche a boca d'água de muitas pessoas. A gente vai falar sobre o mercado da carne. Vamos ver quem é que está aqui com a gente hoje para essa conversa super interessante? Quem são os convidados de hoje? Carlos Roberto Sim, eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural, administro uma propriedade no município de Campestre da Serra, chama Fazenda Clarice. Nós temos uma loja de carnes em Caxias do Sul, que é a Estância do Assador, e temos uma experiência bem interessante aí para compartilhar com os nossos ouvintes. Muito bem. Oi pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou cozinheiro já há 6 anos, sou formado em gastronomia. Tenho já alguma experiência na área de assado, de churrasco, e hoje sou o chefe da Pitcutina, que é a minha empresa de personal chef. E, bom, tenho bastante história e bastante coisa pra gente conversar aí sobre assado. A gente vai abordar bastante esse tema. Show de bola. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, professor dos cursos de gastronomia do Senac, coordenador. E fica aí a pergunta: churrasco e bom chimarrão, será que é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer? Vamos descobrir. E eu sou a Denise Sefrim, diretora do Senac de Caxias do Sul, e a gente está começando mais um episódio, então, do Pode Cozinhar, o podcast sobre educação que muda vidas do Senac do Rio Grande do Sul. E a pergunta, então, para quem está conosco aqui, nessa bancada maravilhosa: e aí, como é que é o mercado da carne? Qual é esse processo? Qual é o processo produtivo até a carne chegar na nossa casa, ou no restaurante, ou no nosso evento? Como é que funciona? Acho que o seu Carlos pode nos dar aí um panorama. Depois o Gabriel pega o gancho ali e vai para frente, né? Temos que começar pela produção, né? Exatamente. Então, nós estamos trabalhando já... A Fazenda Clarice, que eu administro, tem 90 anos. Esse ano faz 90 anos, né? Então, sempre foi pioneiro em muitas coisas. Raciabilidade, primeiro animal raciado foi aqui no Rio Grande do Sul. Tecnologia de ponta, confinamento, 53 anos já de experiência contínua de confinamento. E aí nós criamos uma associação, chama Aproxima, Associação dos Produtores Rurais do Campo de Cima da Serra, para organizar esse processo, né? Porque o grande problema é a falta de organização de cadeia, né? E os elos às vezes competem entre si, o que não leva a nada, né? Porque nós temos que zelar pelo resultado econômico equilibrado entre todos os elos. Então, essa é a função da associação. E a loja que a gente tem, então, não basta a gente só ter a carne lá, né? Nós conversamos aí com o professor Matheus, né, que temos uma possibilidade bem interessante aí de a gente mostrar, principalmente para os novos profissionais, né, que nós não temos mais uma commodity. Carne não é mais commodity, é uma especialidade. Eu uso muito o benchmark do vinho, né? O vinho teve que se profissionar, o vinho nacional, porque ia ser engolido pelo vinho estrangeiro. Então, hoje nós temos profissionais altamente qualificados, o enólogo, o sommelier, nós temos a enoteca, nós temos a visitação nas vinícolas, degustação de vinho, né? E aí, quando eu falo em degustação de vinho, faz todo sentido, né? Porque a gente tem as informações para fazer a degustação. Aí o nosso desafio hoje, na nossa conversa, e principalmente agora com o Senac, é mostrar que a carne também tem possibilidade, né, de fazer degustações. A gente até participou daquele evento maravilhoso no final do ano passado, no final de 2024, um evento que foi promovido inicialmente pelo Sebrae, aqui em Caxias do Sul, onde a gente trouxe um sommelier de carnes, e a gente teve, o senhor palestrou, eu lembro da sua fala, mostrando um pouquinho do processo produtivo, o Matheus também, que foi tão importante a gente enxergar e perceber na degustação a diferença que a gente tem no sabor da carne, se o gado é confinado, e depois até era importante a gente falar o que é que talvez quem esteja nos ouvindo não conheça esse termo e não entenda o que a gente está falando. Mas quando ele está confinado, ou quando ele é do pasto, né? Essa diferença, lembrando que no Brasil, né, nós temos em torno de 80% do gado no pasto, né? Então, a sua propriedade que tem o gado confinado, ela já tem todo um processo que vai garantir uma qualidade da carne muito diferenciada, né? Exatamente, Denise, é extremamente importante, porque como nós precisamos ter na associação, a fazenda lá, toda semana embarca gado gordo. Se nós não tivermos o mecanismo do confinamento, nós não conseguimos engordar o gado
toda semana, 52 semanas por ano, né? Mas a gente também sabe que tem diferenças entre um gado confinado, um gado a pasto, ou pasto com suplementação, que é uma terceira opção de engorda. Aí nós temos raças diferentes também, Angus, normalmente as raças britânicas, Angus, Devon e Hereford. Nós temos, evidentemente, 2 sexos, né? E a carne de fêmea é melhor que a de macho, né? E nós temos 3 idades que a gente trabalha, o precoce, jovem e adulto. Cada uma dessas características, elas muda a percepção organolética da carne, né? Então, e eu sempre gostei, assim, coleciono rótulos de vinho. Eu adoro olhar o rótulo de vinho e ver ali notas de degustação do enólogo, né? E eles, vou fazer isso na carne. Então, começando a fazer, né? Então, assim, rapidamente, né, fazendo essas 2 distinções que tu colocaste, né, Denise? Confinado e pasto. Confinado, o nosso sistema é um sistema que controla a dieta de ponta a ponta, quer dizer, é muito controlado porque nós somos que comemos e o animal também, tá? Então, o que tu coloca na alimentação do animal pode transferir na carne, um sabor diferente, né? Então, nós controlamos isso, todo produto que a gente utiliza no confinamento vai para o laboratório, faz análise bromatológica, classifica todos os componentes nutricionais dessa amostra e a gente usa alto volumoso e baixo concentrado. É como se fosse da seguinte maneira, em vez de o animal ir ao pasto, o pasto vai ao animal, né? Só que um pasto controlado, a alimentação balanceada, que vai gerar uma qualidade definida antecipadamente por vocês na hora do abate Sim, desse exatamente. animal, né? Mas essa informação, Denise, tem que chegar no consumidor, né? Por isso que Ele a tem que gente saber, tem. ele tem que ter essa É, consciência. então, se tu me permite, assim, rapidinho, o que é a diferença entre uma carne de pasto e uma carne confinada, tá? A carne confinada é uma carne, normalmente de animal precoce, muito macia, sabor neutro, natural da carne, né? Menos deposição de gordura, é uma gordura amarelada, esbranquiçada, amanteigada, tá? E um sabor bem suave. Então, até para combinar com um vinho, seria a ponta lá de um Pinot Noir, um Gamay, né? Para combinar com essa carne. Já no pasto... Desculpa se te atrapalhar, seu caso. Essa avaliação eu fazia muito da gordura, da textura de gordura para a qualidade de carne, né? Faz muita diferença. Faz Então, muita a diferença. tendência do animal de pasto é ter mais gordura e uma gordura amarelada. O sabor mais consistente, né? Há uma tendência de ter mais marmoreio, na carne confinada menos marmoreio, a não ser que a gente trabalhe com genética própria para isso, né? E então nós teríamos, assim, no caso de pasto, né, um sabor mais pronunciado. A diferença de percepção organoléptica é que a carne confinada a gente percebe na ponta da língua e ela se dissolve rapidamente. No caso da carne a pasto, a gente percebe no final da boca, né, e ela tem mais permanência na boca, né? Então o sabor permanece mais tempo. Então são diferenças interessantes e eu vou dizer para vocês, né? Não quer dizer que uma seja melhor que outra, tá? São diferentes. São tá? características diferentes. Características diferentes. E isso precisa ser mostrado e trabalhado. Agora, é muito importante a gente ter a consciência dessas características, porque na hora da confecção do prato e até mesmo da construção de sabor de um Exatamente. cardápio, de um restaurante, de um evento, de um evento de gastronomia, a gente sabendo quais são as características daquele produto, daquele insumo, a gente consegue ter muito mais segurança da entrega, da qualidade desse produto. Então, é muito importante esse trabalho de rastreio, que a gente sabe que não são todos os produtores que têm, né? Sim, não. Aqui em Caxias é só nós que temos, né? Exato. E no direto do Brasil, a gente está produtor, falando né? no Brasil, considerando que a gente exporta muita carne, Sim, né? Então, sim, nós somos responsáveis por quase 70% da carne que é consumida no mundo todo, sim, né? sim. Então, é um volume muito grande, né? Para a gente poder ter essa garantia dessa qualidade do que a gente está entregando. E uma coisa que quero ressaltar e reforçar, Denise, que tu comentaste, estava comentando com o Gabriel, nós temos 114 tipos de corte diferentes. Cada corte, né, Matheus, tem características próprias de maciez, sabor e suculência, né? Então, assim, está facilitando o trabalho do sommelier.
Tá. né? Porque tu tem essa informação e aí para fazer a combinação dos pratos com o vinho, tu tendo essas informações é bárbaro, né? Exato. Então esse é o nosso desafio, né? Quer dizer, fazer com que o consumidor, e ele busque esse tipo de produto, e eu estava comentando de novo aqui, antes de iniciar off, aqui, no off aqui com o Gabriel, diz assim, ó, nós temos um produto de alta qualidade, existe um consumidor que quer esse produto de alta qualidade, Sim. o nosso desafio é fazer eles se encontrarem, Quer né? fazer eles se encontrarem. Muito Que aí bem. que é bem importante aquela questão que tu disseste da diferença entre eu ter um gado com um sabor um pouco mais neutralizado Sim. e um gado de sabor mais intenso. Hum. Até para nós ajuda na questão de que tem aquela máxima incógnita, Uhum. né? E daí churrasco a gente vai fazer só com sal, vai fazer algum tipo de marinada. Sim. Então eu acho que isso aí vai depender muito do nosso produto. Ou né? então, né, jogar a responsabilidade toda de um bom churrasco ou de um bom assado na técnica que tu vai usar. Sim. Mas a técnica, ela tem que estar associada a um bom produto. Também. Né? Ela tem que estar associada a um bom produto Exatamente. para a Eu gente gostaria- poder ter, de fato, um Sim. contexto Até excelente. eu gostaria O trabalho de- facilita. de ouvir o Produto de Gabriel, boa porque qualidade. assim, ó, eu faço todo um trabalho de colocar um produto de alta qualidade. Se ele não for Uhum. bem preparado, todo o meu serviço Foi foi pro por ralo. água abaixo, né? Foi por água abaixo. É esse contexto. E se a gente não ensinar corretamente, Sim. né, nos nossos cursos de gastronomia a executar essa técnica, também não de nada adianta. Existem formas de trabalhar com qualquer tipo de produto, seja ele de uma qualidade ou de outra. Consegue ter um resultado final bom. Mas, claro, um produto de qualidade facilita muito a vida do Nosso cozinheiro. trabalho fica bem mais fácil. Uf, muito mais fácil. Já diria o sábio, eu compro os melhores produtos, tu só não precisa estragar, né? Uhum. Exatamente. Conta pra gente, então, um pouquinho de como que é a tua rotina Então, e... Depois dessa aula do seu Carlos, vou eu falar, né? Bom, eu vou falar mais como uma forma como cozinheiro, também como consumidor. Algumas formas, vamos dizer assim, eu acho que, ao meu ver, são formas de agregar valor, né? Falando em questão de mercado da carne. Nós aqui falando, nós 4 aqui entre gaúchos, a senhora também é gaúcha, nós falando com gaúchos aqui sobre churrasco, a gente tem toda uma história por trás, toda uma cultura por trás da carne, do churrasco. Meu avô é lá do interior de Lagoa Vermelha, lá do Capão Bonito Sul, Lagoa Vermelha é a capital do churrasco. Lá, a gente tinha uma forma de... A minha família é de Corte Erechim, polêmico, hein? hein? Capital do churrasco, Lagoa Vermelha. É Lagoa Vermelha. Sim, é verdade. Muito bom. Lá se tinha um jeito diferente de fazer o corte, não é mesmo, seu Carlos? Um corte diferente, o corte de espeto de comprido, espeto de madeira, tu comprava teu espeto, era uma forma diferente. O gaúcho, ele geralmente tinha os seus cortes preferidos, ali, a costela, corte do dianteiro, são cortes que eram mais naturais, que o gaúcho tem mais a cultura do consumo. Carne mais bem assada, não existia muito isso de carne mal passada. Então, com a globalização, eu digo, de formas diferentes de fazer cortes, americanos, argentinos, uruguaios, o brasileiro, de fazer o corte do boi, de fazer o assado de uma forma diferente, eu acredito que nesse ponto seja um ponto para trazer isso para o mercado da carne, sabe? De trazer esses cortes que nem o senhor Carlos falou, que tem 114 cortes. É uma forma de agregar valor, né? O gaúcho, ele tá acostumado com outros tipos de corte, outro tipo de forma de fazer o churrasco, tá? Então, para a gente chamar a atenção, para a gente trazer de uma forma diferente, que traga valor agregado e que nos faça o nosso mercado consumir coisas diferentes, que a gente possa trabalhar melhor, isso é muito importante, é muito legal. A globalização dessa forma e ter Que pessoas agrega como o seu valor, Carlos né, ao produto que final. tragam essas informações e vai disseminando para as pessoas, é legal. Outra coisa que é um ponto que eu falo muito é a questão da experiência, né? O churrasco, ele não é só a carne, ele não é só o assado, não é só o produto em si. Ele é uma experiência, né? Ele tem muito daquilo da comensalidade, que é um assunto que eu Nunca abordei vi com ninguém vocês. fazer churrasco sozinho. Nunca vi ninguém fazer churrasco sozinho. Tem como, né? Mas, enfim, o churrasco não é isso. O churrasco, ele é uma experiência, né? Então, para o profissional que trabalha com isso, vendendo assado, vendendo a experiência, vendendo um serviço como assador, isso é muito importante, ele disseminar essa forma, os cortes, as carnes, outras formas de ver o churrasco e também a experiência. É muito importante. Os lugares que eu trabalhei, que eu vi, a experiência às vezes contava muito mais do que o produto final como uma entrega. Bom, enfim, do churrasco como um todo,
trazer para o mercado onde as pessoas já estão habituadas, né? Já estão acostumadas com carne, com churrasco, com cada um fazer o seu próprio churrasco, que é o que eu digo para todo mundo, que o melhor churrasco é o que você faz, que sempre vai ser do jeito que você gosta. Acabou se tornando muito chato também esse assunto, né? O assunto do sal antes, o sal depois, o sal grosso, o sal de parrilha, flor de sal, mal passado, bem passado. Acabou ficando muito chato fazer churrasco hoje em dia, para mim, né? Então, as pessoas às vezes acabam esquecendo da questão cultural, da questão do novo que a gente pode trazer e da experiência, né? Da experiência que, para um profissional, hoje em dia, vender isso, vender o produto do seu Carlos lá, a experiência também vai contar muito. Também vai contar muito. Porque é isso que vai fazer a pessoa, literalmente, de novo, trazendo esse panorama onde todos nós fazemos churrasco domingo, quase que sagrado, né? É Sim, aquela cena. a cultura. Vai fazer a diferença de ele chegar, vou sair da minha casa, vou até o estabelecimento X, né? E vou consumir. É literalmente isso que tu falou. Ele tá buscando uma experiência, né? O churrasco a gente pode pensar que seria a forma mais primitiva de se preparar carne, né? Sim. Mas é justamente essa questão. É a comensalidade e a sociabilidade que o churrasco tem, né? Que nem eu brinquei e é verdade. Eu acho que ninguém aqui nunca se imaginou fazendo um churrasco sozinho, né? Então é justamente essa questão. É o sentar à mesa, é o conversar, enfim. Mas é óbvio que para isso a gente vai precisar também de um bom produto. E eu queria seguir no ponto e tu falou uma palavra-chave. Eu vou pedir para os dois me ajudarem a construir essa linha de pensamento. Que eu digo para os alunos do cozinheiro lá da escola que não existe carne de primeira e carne de segunda. Existe cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda. Isso. O Gabriel já deve ter me Essa eu ouvido já ouvi, falar meu isso. Deus, já. Perfeito. Então, qual é essa questão ali? O que é o Gabriel falou em dianteiro, né? Mas para as pessoas entenderem, as que estão nos assistindo, né? O que é um dianteiro, o que é um traseiro, e daí, se o senhor puder explicar a forma da carne e o Gabriel como a melhor forma de preparar essa carne, para que a gente quebre alguns paradigmas, né? Sim. A carcaça normalmente é dividida em duas partes, o dianteiro e o traseiro, né? O dianteiro vai até a quinta costela e compreende o acém, né? A paleta, o peito, né? E a costela do dianteiro, tá? Da costela do dianteiro faz o assado de tiras, famoso na Argentina, né? E no dianteiro são cortes bem interessantes porque muito dos músculos do dianteiro não tem um esforço físico. O esforço físico no animal significa que o músculo é mais denso, mais consistente, né, em termos de maciez. E tem uma possibilidade muito interessante de marmoreio no dianteiro, tá? Então são cortes bem saborosos, né? E o traseiro, sim, daí começa ali é bem comum, daí tem toda a costela do traseiro, que é a ripa, a costela ripa, todo o entrecô, ou o contrafilé, né, que é todo, né, o contrafilé é toda a parte, assim, a parte da frente é o ancho, o meio é o contrafilé, o entrecô, desculpe, e o final é o bife ancho. Inclusive, essas denominações, ela não é como é que é assim, uma sofisticação. Uhum. É que não existe a nomenclatura desses cortes em português, né? Porque os uruguaios e os argentinos se profissionaram muito antes, né? Então, esse que a gente comentou ali são cortes, né, que são derivados vamos dizer assim, desse trabalho muito bem feito profissional dos argentinos e uruguaios. E muitos dos cortes também americanos, né? Por exemplo, Denver Steak, né? Denver Steak é uma parte do acém, né? Que é uma pasta assim, quadrangular, e ele foi descoberto em Denver, nos Estados Unidos, né? Então, é por isso que tem esses nomes, né? E aí uma coisa importante que a gente procura trabalhar lá na estância, nós precisamos mostrar isso para os clientes, né? Então eu comentei, na estância do assador nós temos 114 tipos de corte diferentes, são 10 módulos diferentes, aí cada módulo pega uma peça, né? Por exemplo, nós vamos estudar todas as peças da paleta, então nós pegamos a paleta, o nosso profissional desmancha a paleta e nós degustamos e avaliamos esses cortes. De que forma? Tem um chefe que
tem que ser bom, porque senão vai estragar a carne, né? Tem que saber fazer. E aí a gente avalia maciez, sabor e suculência. Sim. Aí eu começo a dar nota disso aí. Então eu já tenho vários trabalhos, e agora é bem interessante, desses 114 tipos de corte, a maioria deles eu já tenho a característica principal, né? Vou citar um outro corte, chicotinho do acém. Fantástico esse corte, né? Ele faz parte a mesma localização do filé mignon no traseiro, a mesma localização dele no dianteiro, né? Assim, no costilhar. E é um corte, assim, muito macio, saboroso e suculento. Então, esse corte, ele é bem interessante, porque ele tem um certo equilíbrio, né, nas suas características. E uma coisa, Denise, assim, e também que é importante ali no SENAC, é a gente mostrar, principalmente para o profissional da carne, aí que entra, né, a profissionalização, porque não adianta ter todas essas características se o profissional não aproveita isso, né? Exatamente. Então, a ideia é a gente mostrar esses tipos de corte lá, ver a vocação de cada corte, né? E a Denise comentou ali, tem e a questão de boi de primeira e boi de segunda, isso não existe mais, né? Felizmente. Mas tem corte que tem muita vocação, por exemplo, para fazer carne de panela. Então, tu vai pegar um corte que a característica principal é sabor, né? Porque não precisa ser macio, tu vai cozinhar, né? Então, isso aí faz muita diferença, né? Um exemplo, lá na loja, alcatra. Vai em qualquer açougue, alcatra é alcatra. Vou pegar um bife de alcatra. Que nem a gente estava falando antes com o senhor, paleta, a gente tem a paleta lá, é tanto quilo, né? 7 Mas eu cortes da tiro o paleta. flat iron da paleta. Exatamente. já Da cobro um paleta pouco tem mais. cortes excelentes, que é o bombom da paleta, o flat iron, a capa da paleta, né, que é Valor muito agregado, interessante né? também, tudo com valor agregado, né? Voltando então ao caso da alcatra, né, nós temos 5 cortes diferentes da alcatra, né, que é o aranha, que é o bombom da alcatra, o centro da alcatra, aí tem o bombom, tem um corte que chama corte do açougueiro, né, que foi descoberto pelo Bassi lá, que é um corte extremamente macio, né? Então, se tu pegares, por exemplo, esse bombom da alcatra, né, ele pega uma parte da gordura, né, que é a gordura que está muito próximo da picanha, do colchão de dentro, do colchão de fora, né, da alcatra. Então, esses cortes, se tu trabalhar bem, tu pode imitar, de certa forma, a picanha, né? Só que com vantagem significativa, até em sabor, né? Por exemplo, eu gosto de picanha, lógico, né? Mas eu tenho outros cortes que são muito mais saborosos, né? Então, assim, só do alcatra são 5. Do colchão de dentro são 5 cortes também, né? Pô, então, quer dizer, isso precisa ser mostrado. Mas então o grande desafio é a gente realmente poder capacitar pessoas, né, quem está fazendo esse corte, para que ele possa realizar esse corte e também o dono do estabelecimento que vai vender essa carne ou do restaurante que vai utilizar esse produto, para que ele perceba essa diferença e como ele pode utilizar esse produto, criando então um prato aonde ele vai ser mais valorizado, aonde a gente vai poder entregar para o cliente final, né, para o consumidor final. Sim. Então, um sabor diferenciado, para que ele reconheça e possa pedir, e assim a gente vai gerar uma demanda, né, e um consumo diferenciado para esse produto, né? O Matheus comentou ali que o churrasco já ele começou a mudar um pouco a característica, não é mais aquele churrasco para matar a fome, né? É um churrasco de confraternização, Exato. de fazer De experiência, com os que foi amigos. o que o Gabriel falou. Exatamente, então... E falando na área da açougue, né? É muito bom nossos profissionais eles estarem mais capacitados a trabalhar melhor um produto, que é um produto bom que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Trazer mais valor agregado, até mesmo para facilitar o trabalho dos restaurantes, por exemplo. Tem muito restaurante que vai comprar corte pronto. E é muito bom ter fornecimento desses cortes, ter mais opções de fornecimento, né? Tem lá um restaurante especializado em corte de carne, enfim, que vai lá comprar o flat iron pronto, a tira de costela pronto, o ancho, o de bife, o corte que for. Isso acho que vai movimentar um pouco mais o mercado e vai trazer o costume das pessoas consumirem mais isso. Que querendo ou não, com a maior quantidade vai começar a parecer mais acessível para todo mundo. Que é mais ou menos aquela que
vamos dizer assim, mais na tua área, que é justamente fazer eventos Uhum. onde a gente vai mostrar esse tipo de corte pro comensal, né? Sim, sim. Conta um pouquinho, então, de como é que é essa tua Conta a tua experiência no ferro e atividade. fogo. É, como é que é essa tua atividade Sim, e o sim. que são os eventos que tu promove? Eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar em Bento, comecei a trabalhar com o chefe no Vale, no restaurante Guri, onde eu comecei a ter contato com cozinha de fogo, né? Cozinha de gaúcha, vamos dizer assim, com influências da alta gastronomia. E, bom, desde cedo, desde criança, eu sempre ajudei meu avô lá com assado, meu pai, enfim, lá na região deles, lá de Lagoa Vermelha, eu sempre tive muito contato com fogo, sempre gostei muito da cozinha de fogo. E com o tempo fui, enfim, aprendendo um pouco sobre corte, sobre assado, enfim, sobre como assar uma carne. Mas ao mesmo tempo a minha cabeça foi muito sempre atinando para a questão da experiência, porque para mim, como o Gabriel, como consumidor de churrasco, como um apreciador de churrasco, eu sempre me lembro da minha infância, sempre me lembro enfim, de tudo que eu vi no momento de churrasco, no momento da família se juntar, no momento de assar uma carne, né? A cultura do gaúcho de fazer isso. Então, por isso que eu sempre coloco isso como um ponto muito positivo para colocar para o mercado como profissional, sobre mostrar para o meu cliente a experiência de um churrasco, a experiência da comensalidade, né? De como é um churrasco verdadeiramente para nós como gaúchos de uma forma nostálgica, vamos dizer assim, de participar de um evento assim, de um jantar assim, de um churrasco assim, tanto para pessoas que não conhecem a nossa cultura, para conhecer também, né? Então, eu trabalhava desde antes já com isso, depois eu fui trabalhar com o chefe Marcos Live também, trabalhei um tempo lá com ele, lá no Ramp, onde a gente tinha um evento de churrasco lá, todos os domingos a gente fazia o A Ferro e Fogo, que vale muito a pena conhecer, é um evento muito legal, fica lá em São Francisco de Paula, no Parador Rampel, onde o chefe também sempre falava muito sobre isso, sobre a experiência. A gente servia carne, a gente fazia o assado lá, a gente tinha muitos cortes, a gente não vendia só o boi, a gente tinha o cordeiro também, que é uma proteína muito consumida também no churrasco do gaúcho. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as outras proteínas. Sobre as outras proteínas. Sim, frango, o porco, a gente tinha... Todas as proteínas a gente fazia da forma como o cliente gostava, né? Então, o ponto, que é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? O ponto, mal passado, mês passado, enfim, a gente fazia na hora sempre pro cliente. Da forma como o cliente gosta de comer, que pra mim é uma coisa que eu defendo muito também. Churrasco não tem regra, né? Claro, uma picanha mais mal passada, ao meu gosto, fica melhor. Tecnicamente, professor? Exatamente. Melhor. Tecnicamente é uma coisa. Agora, Melhor. justamente aquilo que tu falou, essa sensação nostálgica, tu tem que mais ou menos tentar entender o que é o nostálgico pra ele, Sim. né? E gosto também, a questão Exato. de gosto, né? Tem, sobre essa questão de cortes, por exemplo, eu também defendo, Gabriel, o ponto certo da carne, tá? Sim. Se você vai, Tecnicamente ele claro, tem uma razão, né? se você vai avaliar suculência, Uhum. um corte muito passado não vai ter suculência, né? Tu não Sim. vai ter a diferenciação, né? E existe agora, são 3 tendências de mercado de carne, tá? Então nós falamos hoje dos tipos de corte, né? Da rastreabilidade, das Claro. raças, tudo. E existe uma tendência de carne com foco na maciez, outro com foco no marmoreio e outro com foco no sabor, tá? Então nós estamos trabalhando isso dentro da estância do assador. Uhum. Daí nós temos 3 tipos de produtos lá, de carne. A Proxima Gourmet, que o foco é maciez. A Proxima Prestige, que o foco é marmoreio. E 1935, que é a marca da fazenda, Sabor Serrano, tá? Onde o foco é sabor da carne. Então, o que acontece, né? Para tu teres, porque a gente comentou aqui, ó, um animal jovem tem carne mais macia, a fêmea tem carne mais macia, o confinado tem carne mais macia, então tem tudo isso que a gente faz, né? A idade, o sexo, a raça e o tipo de engorda influenciam na maciez da carne, tá? Mas tem um fator que a gente não controla, que é o genético, tá? Então, se pegar a raça, nós trabalhamos com as 3 raças britânicas, principalmente, né? E cruza entre elas, mas é o Angus, o Devon e o Hereford, né? Se você pegar o Angus, por exemplo, né? Que é muito difundida, assim, e apreciada, e tem um marketing muito bom, para maciez, a média da raça é 6,4.
tá? Então significa que tem animais com mais maciez e com animais menos maciez, se a média é 6,4, né? Para ter esse selo de maciez, tá? Os animais têm que ter de 8 para cima, tá? Porque no gene de maciez tem 4 pares de genes, e os 2 pares de genes não são tão importantes, os 2 últimos pares de genes são muito importantes. Então, assim, eu posso fazer todo o trabalho, né? E de repente ali, Carlos, mas essa carne não está tão macia como deveria ser, né? Então o problema foi o indivíduo. Aquele indivíduo tem genética não tem genética para maciez. Tá? E como é que se faz isso? Análise de genoma. Então pega um pelo da cauda do animal, vai para o laboratório, ele te dá 17 características genéticas. A primeira parte são características maternais, quer dizer, uma vaca boa, fértil, desmanteleiro pesado, longeva e assim por diante. A segunda característica, a segunda parte é sobre o indivíduo, né? Um animal que ganha peso a um ano maior, taxa de conversão e assim por diante. E a terceira parte é qualidade de carne. Aí a gente avalia maciez, marmoreio, área do olho do lombo, que é importante ali no caso do bife ancho, né? Aquele miolo lá, que tirando as cerras, que é a parte de cima da sobrancelha, é o ojo de bife, né? Sim. E então, para a gente ter esse selo, os nossos animais têm que ser 8, 9 e 10. Olha que interessante, nós temos animais 10 para maciez. Então eu estou selecionando vacas, por exemplo, né, que vão produzir os terneiros, né, sempre inseminando elas ou botando um touro que tem a característica genética para marmoreio ou nesse caso para maciez, né? Então tem um determinado momento que ela não repete cria. Então quando a vaca não repete cria, ela é descartada, né? Então nesse caso ela vai ser engordada ou a pasto ou confinada. Então imagina assim, ó, que a terceira característica é sabor. E a gente disse assim, ó, quanto mais alta a idade, o animal mais avançado na idade tem característica de qualidade maior, de sabor de carne, né? Aí nós vamos ter uma vaca com 8 anos, 9 anos, né? Que vai ter uma carne excepcional, né? Com um sabor excepcional e não vai ser dura, né? Isso a genética está dando. O segundo aspecto é a questão do marmoreio, né? O marmoreio, a raça Angus, é 6,2 de média, né? Para entrar nesse selo tem que ser de 7 para cima, né? Aí a gente é mais conservador, porque essa é uma característica genética mais difícil, né? Então nós temos vacas lá 7, 8 para maciez, para marmoreio, e temos um touro 9 para marmoreio, né? Então a gente, ao longo do período, a gente vai selecionando os animais para essas 3 características de nicho de mercado, né? Maciez, marmoreio e sabor. Olha que interessante, mas para isso tu tem que ter as informações, né? Olha, você como chefe, olha o potencial que tem, né, para explorar esse nicho de mercado. É bom ter esse leque de produtos diferentes, né? Porque como, volto a dizer, o churrasco, o assado, ele é muito democrático, cada um gosta do seu jeito. É bom ter mais opções, né? Tem gente que vai curtir uma carne mais marmorizada, tem gente que, enfim, quer uma carne muito bem assada, uma carne desmanchando, uma costela desmanchando. Eu, por exemplo, gosto mais de uma costela que tenha mais textura, que seja macia, mas não seja desmanchando. Então é gordura, é maciez, é marmoreio, é muito produto, né? É bastante produto que a gente pode ter oferecer para o nosso cliente como cozinheiro, né? Até para a gente poder agregar valor, né? Porque se a gente pensar... Sim. Vamos pensar em senso comum aqui, o senhor me corrige se eu estiver errado. Eu acho que na grande maioria, enquanto um açougue desmancha, não sei, 4, 5 traseiros, um dianteiro leva um pouco mais de tempo, né? Até mesmo para o cliente poder entender que eu não preciso passar a vida inteira comprando bife de colchão mole. Eu tenho outras opções, com uma maciez similar, com um sabor, às vezes, diferenciado. E muitas vezes com um valor até um pouco mais em conta ou até mesmo, né? Com o valor agregado que vai ter uma rentabilidade melhor, né? Sim, tem um aspecto aí interessante, Matheus, dentro do que tu falaste, a questão, por exemplo, dos tipos de corte, né? Então, se você pegar lá o baby beef ou o medalhão do colchão de dentro, a parte gorda do colchão de dentro,
Ele é um corte que rivaliza com a picanha. Você custa metade do preço, né? Uhum. A questão do preço também tem essas possibilidades. Mas também tem um aspecto assim que a gente fala em agregar valor, mas tem que o consumidor também tem que Ele fazer tem que a parte conhecer. dele. Porque cada análise que eu falei lá de genoma é R$ 200. Cada análise. Então, assim, o consumidor não pode esperar que eu vou vender uma costela a R$ 27. Não tem como, né? Ou ele gosta desse produto e aí sinaliza a gente, não, vale a pena, cara, faz isso porque eu tô valorizando isso aí, Que tem esse né? termômetro também, né? E aí, assim, quando você analisa, tá, eu pego 100 vacas, tá? Uhum. Faço 100 análises, peguei R$ 200 cada análise. Não são todas as que têm características genéticas para maciez. Então, dá 100, né? Até eu posso te dar um número bem correto. A primeira vez que a gente fez, são 150 animais, 68 tinha características genéticas para maciez, tá? Das 150. E 46 tinha características genéticas para marmoreio, Uhum. tá? Então, assim, ó, e que tinha as duas características ao mesmo tempo, maciez e marmoreio, 18. Então, assim, para você chegar com o resultado lá na frente, é muito tempo, né? Sim. E aí o que a gente quer, assim, ó, nós temos que dar essas informações porque o consumidor, o cliente tem que entender, né? Uma coisa bem interessante ali na loja, os cortes são extra limpos, tá? Um cliente nosso que fez churrasco, e ele me relatou o seguinte, quando nós recolhemos os pratos, quase não tinha resto nos pratos, porque não sobrou nada, né? Os cortes eram extra limpo. Então, quando tu tem um corte extra limpo, que não tem contrapeso, né? Não tem cartilagem, não tem sebo, não tem gordura em excesso, 100%. né? Nervo, colágeno, né? Bom, esse corte vale a pena. Vale a pena, né? É. Muito bem. Deixa eu te perguntar então, Gabriel, eu vou aproveitar o gancho aqui do que o Matheus tinha falado. Vamos falar das técnicas. Claro. Então, a gente falou um pouco da carne, né? Mas é importante também a gente saber os tipos de técnicas que a gente pode usar, e até mesmo, já que a gente está falando de assado, como que eu faço esse fogo? Sim. Se ele também impacta nesse sabor final. E daí, depois, por último, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa experiência em si. Uhum. Como é que tu leva essa experiência para as pessoas? Se é num evento particular, Sim. se é numa instituição, como é que é? Então, assim, sobre assado, né? Existem muitas formas de fazer churrasco e de se assar carne. Mas um ponto muito importante sempre, e sempre vai ser o controle do fogo. Saber controlar o fogo, saber lidar com o fogo, saber usar o fogo. Principalmente, dependendo de cada corte, do lugar, ou como você vai fazer, você sempre tem que saber lidar com o fogo, tem que saber controlar o fogo, né? Usar carvão, usar lenha. Lenha, tem muita gente que fala que lenha de fruta dá mais sabor, enfim. Tem muitas formas muitos produtos hoje em dia, muitas formas que pode ser usado, né? Posso usar lenha, posso usar carvão. De todos esses produtos aí, você sempre vai conseguir chegar num resultado, né, legal, satisfatório, que vai te agradar. Formas de fazer, a gente tem a nossa forma tradicional, né, que é espetado, que é como o gaúcho faz lá na sua churrasqueira, tanto no chão ou dentro de uma churrasqueira tradicional. Longa cocção. Geralmente o ponto já é um pouco mais passado, o churrasco do gaúcho geralmente são pedaços de carne maiores e são mais passados, não tem isso de muito mal passado, enfim, no churrasco tradicional gaúcho. Sobre o costelão 12 horas, por exemplo, também é uma coisa muito legal de falar, que é um método de cocção que a gente usa que é geralmente externo, né? Geralmente fora de casa, geralmente no chão, que é o tradicional, que é o que eu vi meu avô, meu pai fazendo muito tempo. E é o que as pessoas veem curiosas, quem não é daqui Chama principalmente, muito né? atenção, Quer ver como é que é esse... É muito vendável porque é um claro, show, vamos dizer porque assim. é um show em si, um né? show, já é uma técnica um pouco mais complicada, já exige um pouco mais de atenção em muitos aspectos, por exemplo, o vento, a forma como está assando, se está aberto, se está fechado, para que lado está o vento, tudo mais, né? Isso é muito importante, é uma dica muito legal para quem quer se aventurar a fazer um costelão 12 horas. É uma experiência muito legal, você começa cedo, tem muito da comensalidade de novo, você tá lá com a tua família, tu levanta às 6 horas da manhã, tu faz o fogo. É toda uma bota função, né? Toda uma ritualística, É. literalmente. É um ritual. Que é a nossa forma tradicional de fazer. Com a globalização,
que é onde começou a vir esses cortes diferentes aí do que a gente já era habituado lá, de costela, costela minga, maminha, paleta 7, chapéu de bispo, enfim, os nossos cortes tradicionais de churrasco tradicional. Começou a vir ali o bife ancho, começou a vir o entrecô no assado, começou a vir uma forma diferente de fazer, que é na parrilha, né? Que é aqui dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, vamos dizer assim, os uruguaios e argentinos, que é na parrilha. Já é o povo gaúcho. É, o povo gaúcho. Somos gaúchos também, né? É o povo gaúcho. Mas é uma forma diferente já do que a gente é habituado a fazer. Cortes menores, pedaços menores. Cocção mais rápida. Cocção mais rápida, exige mais tempo, exige mais atenção. Exige que o assador esteja mais presente ali de cima do churrasco. O churrasco gaúcho, deixa o teu espeto lá, vai fazer as tuas coisas, né? Assado. Tem que cuidar, mas não tem que ter tanta atenção. Já na parrilha é uma coisa diferente, o fogo tá próximo, essa altura assim, é baixo a distância entre a proteína, né, e o fogo, e a brasa. Então, você tem que ter mais atenção, né? O bom é não mexer muito na carne, é deixar ela lá, ela fazer a reação de Maillard, né, professor? Muito bom. Caramelização Orgulho na proteína. Orgulho do prof. E é uma forma mais rápida e mais fácil. Eu acho que por isso também está se disseminando um pouco mais aí entre os gaúchos e brasileiros, enfim, no geral. Porque é sim uma forma mais rápida e mais fácil de fazer um assado. Porque você vai pegar lá um entrecô de 250, 300 gramas, você vai botar na brasa, ele vai ser mais rápido para chegar no ponto do que pegar uma peça maior de carne, espetar e botar na brasa para assar. Isso tem impacto direto no negócio, né? Sim. Quando a gente está falando em escala. Sim. Se tu vê o jeito que um restaurante de parrilha vai trabalhar do que um restaurante tradicional de cozinha de churrasco gaúcho, uma churrascaria, né, de rodízio, são jeitos diferentes de trabalhar, né? A churrascaria ela vai estar muito mais adiantada lá, sendo a sua tempo de reação é muito maior numa churrascaria do que uma parrilha. A minha parrilha, meu cliente lá pediu uma entrada, eu posso botar minha proteína já rapidão, ela vai chegar, entendeu? Já a churrascaria tem que estar com a sua proteína lá semi-pronto, né? Vai ter o seu tempo de cocção diferente. Como é que eu trabalho? A Pitcutina é uma empresa de personal chef, então eu faço eventos particulares, jantares particulares, eu atendo, até eu estava comentando no seu caso, atendo algumas confrarias de vinho, o que é legal, né? Que a gente estava conversando antes sobre fazer esse casamento nos dois produtos. A venda casada, né? A venda casada do vinho, que é um produto que para nós é tradicional aqui, que tem o seu caminho também. E o assado, né? O assado, a gente tem toda uma história por trás cultural, onde a gente pode usar, né, para vender isso pro cliente, né? Então, é isso que eu faço. Eu não faço só assados. Eu faço também menu executivo, menu harmonizado. Gosto de trabalhar com isso também, mas o assado faz parte do meu trabalho também. Também faço o assado. É bem importante a gente conduzir dessa forma as perguntas no sentido de abrir um pouco sobre o mercado, porque o grande objetivo do nosso podcast é falar sobre o ecossistema da gastronomia, né? Então a gente não foca em apenas o aspecto do momento da cozinha, né? O que a gente faz dentro da cozinha. A gente tem que ter todo esse entendimento de quem faz o curso de cozinheiro, por exemplo, conosco lá no Senac, se torna aluno do Matheus ou dos nossos outros professores também, de todo o time que nós temos hoje no Senac de Caxias, pode escolher dentro de um segmento, de uma gama muito grande de ocupações, né? E também demonstrar para quem está participando e nos assistindo o quanto envolve realmente esse processo todo para chegar até o produto final, ou que tu produz dentro da tua cozinha da tua casa, ou que tu consome dentro de um restaurante ou contratando um profissional que vai até a tua casa ou vai realizar algum evento. Então, esse aqui é o 19º episódio e nós realmente temos muito assunto para falar. Imagina, a gente começou aqui o episódio, a gente já tem quase 1 hora de conversa, né? E a gente não falou de outras proteínas, a gente está aqui falando só do bovino, né? Então a gente ainda tem a gente não falou, por exemplo, de nada defumado. A gente não chegou lá, a gente está falando, mas a gente não entrou especificamente nessa saborização e de como isso pode monetizar para quem está ingressando
no mercado Claro. da E gastronomia. não podemos esquecer dos vegetarianos também. E dos Claro, vegetarianos, que churrasco daí é também um outro vegetariano. programa, né, que a gente vai falar, que a gente também já falou em alguma coisa sobre Que temos as gancho com uma restrições, parte né, 2. Uhum. alimentares. Então, para vocês verem como é rico esse nosso universo, Sim. e eu acho que a gente está aí explorando, por enquanto, nesse programa, um pedacinho. Ó, eu tô fazendo toda essa fala para dizer que a gente vai terminar esse programa, mas que a gente precisa fazer um segundo Precisa. programa, porque tem muito mais É, assunto. churrasco é A muito. gente precisa falar sobre como que a gente vai utilizar as técnicas, né, Uhum. nos outros tipos, né, de De corte, proteínas, de de cortes, Claro. em vegetais, e Uhum. também eu acho que sobre outras criações, né, que Hum. não só a bovina, Hum. e o quanto é importante. Falar para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo que, de fato, a gente está inaugurando a primeira turma de açougueiro, né? Estamos aí. Então, aqui temos parceiros que nos apoiam nessa iniciativa, porque a gente entende que a capacitação desse profissional, ela é fundamental, né? Porque é um passo antes da cozinha, né? É realmente fazer esse corte para entregar um produto diferenciado ou para o restaurante ou para casa. Tá? Uhum. E o quanto é importante realmente a gente valorizar esse insumo que a gente tem, que é tão nosso, aqui da nossa região, da região sul, né? Uhum. O quanto a gente consome esse produto e como a gente pode desdobrar esse produto em experiências diferentes aí para o consumidor, né? Gente, eu queria dar para vocês assim os minutos finais para vocês darem as considerações, Sim. fazerem o merchan de vocês, falarem um pouquinho de onde vocês vêm e Onde deixar encontrá-los. onde encontrá-los, os telefones, o Instagram, os endereços, né? Para que quem está em casa possa encontrar vocês. Sim. Tu tinhas comentado aí, por exemplo, na questão que a gente nem abordou, que é a carne defumada, né? Tem cortes especiais para isso, né? Maçã do peito, ou peito, né? É o famoso churrasco texano, que eles fazem todo defumado. Um tempo grande, né, de cozimento, de assado, mas usa madeira dura que transfere sabor à carne e é defumado. Então, é uma coisa bem interessante. Para mim, a maçã do peito é um dos cortes mais saborosos do boi, na minha opinião, né? E até tem uma Deixando um técnica. pequeno spoiler pro próximo. Já. E até tem uma técnica, né? Você sabe muito bem disso. No caso, cortar sempre contra as fibras, né? Essa maçã do peito é uma peça retangular, corta contra as fibras, faz um tipo de medalhão, bota no espeto, assa como se fosse uma picanha e vai laceando ela devagarinho, volta no espeto. Isso aí é um negócio fantástico. E outra coisa que eu acho que para encerrar, aí, Denise, é a questão as pessoas querem saber de onde vem a carne, como é que é produzida, né? A nossa carne, há muito tempo já, em 2013, nós foram as primeiras 7 propriedades do Rio Grande do Sul a receber a certificação de boas práticas agropecuárias, né? Como se fala muito, né? Sustentabilidade, o boi polui, tem o efeito estufa, né? Com o gás metano, tudo. Eu fiquei curioso com isso aí e medi lá na fazenda, né? Em 2023, nós sequestramos 60 toneladas a mais do que emitimos. Então, logo nós vamos trabalhar com carbono negativo na carne, dizer, essa carne é carbono negativo, né? Então, assim, é a única carne de Caxias do Sul, na instância do assador, que tem a certificação de boas práticas agropecuárias. O que significa isso? Respeito ao meio ambiente, né? Bem-estar animal, né? A questão compromisso social, os medicamentos com um período de carência, porque hoje tem medicamento, produto veterinário, que tem 120 dias de carência, né? Pô, será que o produtor que tem consciência, ele vai deixar 120 dias se o animal está gordo, né? Mas a gente faz isso, né? Mesmo porque a minha neta come lá também, né? Então, isso é uma coisa importante. E também, em 2022, nós fomos a primeira loja do Rio Grande do Sul e também a Fazenda a receber o selo Carne Prêmio Gaúcha, né? Que é um programa do governo do estado, com 4 secretarias de estado, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, da Agricultura, do Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Então, esse é um programa de estado, não é um programa de governo, isso é publicado em diário oficial, né?
Então, eles começaram com as azeite de oliva, né? Hoje, o Rio Grande do Sul aqui é um expoente, né, em qualidade de azeite de oliva. E a nossa carne agora também recebeu essa certificação, né? E agora o próximo passo é a carne de cordeiro também, e depois as cachaças. Então, é um programa do governo do estado que valoriza, né, iniciativas, né, inovadoras e procura dar visibilidade e prestígio para esse tipo de produto. Isso tudo está disponível aqui para nós em Caxias do Sul. Nós somos muito. Eu fico só apaixonada, né? Acho que a gente tem muita coisa boa aí para Com certeza. divulgar e contar do que a gente faz, que as pessoas às vezes não sabem quase nada do que a gente está fazendo. A gente tem que divulgar cada vez mais. Esse é. Fazer venda casada do carne com vinho, da carne com queijo, da carne com a cachaça. Até com azeite. Azeite. A gente tem ótimos azeites aí. Isso aí. Tem o carpaccio, por exemplo. Carpaccio é um bárbaro, né? Então, o que é o carpaccio? É o tatu congelado e cortado bem fininho, né? Sim. Tem que ter um azeite bom. Com certeza. Né? Uma alcaparra, né? Queijo bom. Uma mostarda, um queijo bom e assim por diante. Isso aí para saborizar. É fantástico. Produto bom facilita a vida. Facilita. O que a gente falou lá no começo. Dá o teu recado final aí, Gabriel, então. Então, foi muito legal ter essa conversa com vocês aqui sobre churrasco. Eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar. A minha ideia como profissional é isso aí, é disseminar sobre o nosso produto, sobre a qualidade do nosso produto e sobre a experiência que nós como gaúchos temos como comer churrasco, como comer carne, né? É isso que a Pit Cucina vai tentar transparecer no seu trabalho dentro de todos os eventos, os jantares que Qual o arroba pra gente poder dar uma olhadinha? Cucina, é PITXI, Pit Cucina. Bem fácil. Tá lá, perfil novo, a gente tá recém começando. Trabalhando com jantares desde para 5 pessoas ou 50 ou mais, né? A gente faz esse trabalho de personal chef mesmo, então vai ser um jantar lá na sua casa para 5 pessoas, um evento lá para 50 ou mais pessoas. A gente faz experiências gastronômicas, a gente vende experiência, comida boa e experiência boa. Muito bem. Então, acho que era isso por hoje, pessoal. Mas vamos deixar marcado aqui, vamos seguir o assunto. Vamos deixar o compromisso com o pessoal de seguir esse assunto para a próxima. Vamos entrar em outros meandros, aí a gente nem falou de degradação de colágeno, questão de gordura, exato. Outras proteínas. Mas fica aqui então o gancho e o convite para quem está nos assistindo. Foi um prazer nessa conversa, essa aula com vocês aqui. E é isso aí, pessoal, né? Vamos começar a valorizar e, como eu costumo dizer, vamos olhar para dentro, né? Nós, Rio Grande do Sul, Caxias, temos produtos profissionais fantásticos que às vezes a gente não precisa ir tão longe, basta dar uma boa procurada. Então, acho que é isso aí. Sou o Matheus. Meus arrobas, acho que todo mundo já sabe. E esperamos vocês no próximo episódio. Então, a gente conversou um pouquinho sobre o mercado da carne, desde lá a produção, na verdade, né, a criação de um rebanho e como que faz a gestão para que a carne que chegue até o açougue, ela tenha uma qualidade garantida, uma rastreabilidade também e esteja conforme com aquele desejo de entrega de sabor. Não só o sabor, como o seu Carlos falou, sabor. A gente tem que ter sabor, tem que ter maciez e suculência. Então, sem esquecer esses 3 itens. Foi muito legal começar essa conversa. A gente vai ter que ter um segundo programa para a gente conversar também sobre aprofundar a conversa sobre as técnicas de realmente cozimento e também de como se assar bem essa carne. A gente ainda tem que falar sobre os outros tipos de proteína, e aqui a gente nesse programa só falou sobre a proteína bovina, então a gente não falou sobre outras carnes que a gente gosta de consumir, que o Rio Grande do Sul consome muito, e nem sobre carnes exóticas também, né, que é um outro terceiro programa ainda. Mas a gente vai ter tempo para todos esses. O seu Carlos quer fazer uma parte? Sim, quero só. A gente falou muito
muito na loja, tem um sensador, mas ninguém sabe onde é que fica. Então diga, dê o seu endereço. Fica na Ludovico Cavinato, 936. A Ludovico Cavinato é aquela avenida que sobe e passa pelo pavilhão da Festa da Uva, né? E quando chega ali no viaduto da Rota do Sol, tem um posto de gasolina, é junto do posto de gasolina. Muito E bem. eu vou dar o telefone ali do WhatsApp, né? 54 981 370229. Desculpe. Vou ter que repetir porque Repita. 54. 54 981 370329. Isso, para facilitar, a gente vai colocar uma legenda aqui no finalzinho do programa para que todo mundo possa Isso. acessar, né? Então a gente coloca essa legenda do teu arroba também, do teu Instagram. A Pitcutina, ela não fica em lugar nenhum, ela vai... Sim, ela vai até onde mandar. você Exatamente. precisar. Mas a gente faz esse adendo, a gente coloca ali a observação. Exato. Mas a gente vai, então, se comprometer contigo que está assistindo o programa, de ter mais um desdobramento desse tema, para a gente falar, assim, sobre o tipo de combustível, né? Se a gente vai usar lenha, se a gente vai usar carvão, o que a gente vai usar. A gente vai também falar sobre o defumado, que eu acho que é bem importante, né? Uma série de outras situações referentes à carne, tá certo? Olha, foi um prazer participar e ouvir essa dupla falar sobre carne. Eu espero que tu tenha aproveitado e a gente vai voltar com mais podcast, o Pode Cozinhar, que é o podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui em Caxias do Sul. Eu sou Denise Sefrim, o meu arroba é @denise_sefrim, mas te convido a seguir sim o arroba Senac Caxias do Sul. Lá tu vai conhecer todos os cursos da área de gastronomia e vai poder participar conosco desse baita universo que é a gastronomia aqui da Serra Gaúcha. Um grande beijo e até o próximo episódio.